Olá pessoal, vamos dar continuidade a pensamentos para mim próprio. Estamos na parte 7. Então, bem-vindos. E eu queria fazer um convite para vocês, que é, no momento que você chega aqui no vídeo, se posiciona com uma outra postura. Eu já ouvi muitos vídeos na minha vida e sei da minha parte que muitas vezes eu ouvi vídeos fazendo muitas coisas. Depois tive que ouvir de novo e percebi quanta coisa eu perdia. Claro que existem pessoas com diferentes tipos de atenção, mas eu diria que é uma grande exceção aquelas pessoas que conseguem fazer bem quando estão, por exemplo, a escuta quando estão fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. Então, como estamos aqui falando de treinos da nossa personalidade, esse também é um treino que eu sugiro. E quero sugerir também que, além de nos enchermos de conhecimentos, de leitura e de reflexões, eu espero que a gente também tenha tempo para o silêncio. Entrar no silêncio e deixar esse guia interior falar. Ok? Então eu vou começar diretamente aqui o livro. Eu parei quando ele disse e nos fez uma pergunta, Marco Aurélio, né? Serás reto ou corrigido? Continuando. Como os membros do corpo nos seres formam um todo, igualmente as inteligências racionais, embora pertencendo a seres distintos, estão constituídas para agir de acordo. Este pensamento impressionar-te-á mais se repetires muitas vezes, abre aspas, sou um membro do corpo formado pelas inteligências racionais. Mas se dizes simplesmente com a letra P, faço parte delas ao invés de sou um membro do corpo formado pelas inteligências racionais, né? É que ainda não amas os homens do fundo do coração, que ainda não te comprases absolutamente em fazer-lhes bem. O que fazes é sempre simplesmente por dever, sem compreender ainda que assim fazes bem a ti próprio. Aqui é uma sutileza, né, interessante a gente se constituir enquanto membro de uma inteligência racional, e Marco Aurélio novamente batendo o tempo todo nessa questão do uso da razão em nós, seres humanos, da importância do uso da razão, e ele nos dizendo a diferença entre fazer parte e se considerar como um membro. Muitas vezes a gente se considera parte, e aí porque eu me considero parte, aqui pegando uma explicação simples aqui, eu não faço aquilo que eu, enquanto um membro da comunidade, é como imagina pensar, né, que eu sou um membro de uma família, não tem aquele peso maior da responsabilidade no sentido positivo, né, de se responsabilizar pelo todo do qual eu faço parte. E aí eu assumo, né, que esse conjunto de obrigações deste homem, por exemplo, de bem, é meu. Não é que eu faço uma pequena coisinha porque eu preciso fazer, né? Porque afinal eu sou parte. Não, eu me responsabilizo por quem eu sou e eu assumo como prioridade, por exemplo, as funções de um membro do mundo, um membro dessa família, humanidade. E aí eu desenvolvo isso por amor. E claro que quem é inteligente sabe que fazendo pelo todo, se sou um membro desse conjunto, estou fazendo por mim, mas eu não faço pensando em mim. Então eu preciso perceber o tempo todo, dentro disso ele está nos mostrando que precisamos com o nosso coração trabalhar para o conjunto. Simples assim, não decidir pelo meu interesse aquilo que eu vou ou não
trabalhar, né? Porque me interessa. Continuando. Item 14. Sobrevenha do exterior o acidente que sobreviver às partes afetáveis. As partes que tiverem sido afetadas, se quiserem, resta-lhes lamentarem-se. Mas, se não sou da opinião que esse acidente é um mal, não sofri nenhum prejuízo. Ora, posso abster-me de ter opinião. Continuando, item 15. Façam ou digam o que quiserem, é necessário que eu seja um homem de bem. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura repetissem: por mais que façam ou digam, preciso de ser esmeralda e conservar a minha cor própria. Interessante aqui ele nos lembrando, né, dessas características da esmeralda, do ouro, e a gente pode lembrar dessa característica do ouro, né, que se fala tanto que o ouro, quando você coloca uma aliança, por exemplo, num dedo, ou alguma outra coisa em contato com a sua pele, o ouro tem essa característica que ele não muda de cor, ele é fiel a ele mesmo. Então estamos aqui novamente sendo lembrados que precisamos ser esses homens de ouro, né? O Platão falava inclusive sobre isso. Então precisamos ter essa fidelidade de saber quem somos, e se sabemos quem somos, não somos sujeitos a opiniões que ele citou no item anterior, porque precisamos escolher se vamos estar dando opiniões da nossa vida ou se estaremos buscando, sendo buscadores da verdade. Hoje em dia, nosso universo está completamente poluído por opiniões. Todo mundo quer dar a opinião sobre alguma coisa. E aí a questão é: como eu vou me comportar diante de uma situação na minha vida ou até em relação à vida exterior? Continuando, item 16. O meu guia interior não se perturba a si próprio. Quero dizer, não se assusta à vontade. Se algo pode assustá-lo ou afligi-lo, que o faça. Por si, o meu guia, usando da faculdade opinitiva, não se submeterá a semelhantes deformações. Não para as opiniões, né, que são deformações. Que o corpo se inquiete por sua conta, se pode, se sofre, que o declare. A alma que querem dominar ou afligir, mas que em suma se pronuncia, nada tem a temer. A sua constituição não a obriga a tal juízo. O guia interior é por si sem necessidades, a menos que se crie nele uma necessidade para si mesmo. E eis porque nada o pode perturbar ou entravar, se não se perturba ou entrava. Toda a nossa vida, ela é regida pelo nosso plano mental. Se eu penso algo e eu começo a vibrar esse pensamento vai me trazer uma série de consequências. E aí ele está nos dando uma distinção aqui do nosso corpo físico e da nossa alma. E a alma, ela possui esse local de quietude. Se não sentimos é porque não temos momentos com a nossa alma. Mas como assim, Jussara? É uma pergunta, como assim? Né? Se eu tenho uma alma, se eu acredito, como é que eu não tenho momentos com a minha alma? Se você não se aquieta, você não consegue ouvir. Lembra da ideia do elefante, né? Elefante na Índia, símbolo de sabedoria, Ganesha. Pensa no elefante, os olhinhos pequenininhos. Por quê? Porque nós não conseguimos olhar aquilo que está oculto, escondido, com esses olhos das ilusões. O ouvido do elefante é enorme. Por quê? Porque precisamos escutar. E o elefante é capaz de ouvir
a distâncias enormes. A boca do elefante também pequena, precisamos calar as nossas opiniões e buscarmos mais através dessa nossa percepção ampliada, que aqui falei dos ouvidos, mas essa percepção interior, percepção do nosso guia interior, percepção da nossa alma. Precisamos ouvir mais e ficar em silêncio. Quanto tempo hoje você ficou em silêncio? De fato, e teve uma conversa interna com essa voz que te guia, ou pelo menos tentou isso. Existe um lugar que é um lugar de imperturbabilidade. Esse lugar ele está dentro. Nada de fora pode afetar a sua alma, mas você precisa sentir. E se você encontra esse lugar, que seja 1 minuto, por 1 minuto, você vai conseguir lembrar dessa experiência e voltar novamente para ela. E na medida do possível, você vai tentando a cada dia ter mais tempo para esse trabalho interno, dessa escuta interna. Esse nosso mundo já tem tudo. Precisamos parar, ouvir. E se a gente sente essa calma, essa imperturbabilidade, nada nem ninguém pode nos tirar deste lugar. Então, aconteça o que acontecer, eu não vou sair daquilo que eu já possuo. Tá claro isso, né? Agora é treino diário, realmente. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Faz esse exercício ao longo da semana, põe o despertador. Você pode ir numa academia, fazer ginástica, e quando você estiver na esteira, você fecha os olhos e tem esse diálogo interior. Você vai ver que incrível pode ser uma experiência, por exemplo, num local barulhento, quando você encontra o silêncio dentro. Beijos para vocês, até amanhã. Bye, bye.